Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Desta feita, análise das demonstrações contábeis, coeficiente de rentabilidade e lucratividade. Nós já publicamos a análise, a videoaula 8, que é a parte teórica de coeficiente de rentabilidade e lucratividade. E agora nós estamos com a aula de resolução de questões sobre esse assunto, né? Aula esta dedicada a você, que é aluno universitário, você que está se preparando para concurso público e para você que quer aprimorar mais um pouquinho os seus conhecimentos neste particular. Vamos para a nossa agenda. Vamos resolver 7 questões de coeficiente de rentabilidade e lucratividade. Nessas questões aparecem outras coisinhas de outras aulas anteriores nossas, que também são tratadas, certo? Videoaula 5, né? Aí de série Resolução de Questões. É um prazer imenso ter vocês novamente neste canal, né? Se você gostou das aulas anteriores, inscreva-se de um modo geral, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais. E qualquer dúvida, mande para mab6@gmail.com e teremos imenso prazer em atender, ok? Série Resolução de Questões. Lembro que é de suma importância que você tenha assistido a videoaula 8 da parte teórica, que lá nós tratamos também de exercício de assimilação e de fixação. Aqui nós só vamos resolver exercícios, né? Se você não assistiu a aula 8, não recomendo assistir esta aula, porque senão ela vai se tornar difícil e, na verdade, não é. Ok? A aula 8 é de importância vital, porque lá você tem todos os conceitos, exercícios mais simples de fixação e de assimilação, e aí você está preparado para assistir esta aula, ok? Vamos lembrar um pouquinho as fórmulas que nós vimos lá na aula 8, né, sobre esse assunto. Giro do ativo, giro do ativo é receita líquida sobre o ativo, nós vimos lá. Giro do ativo operacional, que chamamos de GAO, giro do ativo operacional, que é receita líquida sobre o ativo operacional, a gente viu lá o que é o ativo operacional. Margem bruta, dividir o lucro bruto pela receita líquida, nós vemos que nós estamos trabalhando sempre o balanço e a DR, né? Nós vimos isso na aula teórica. Margem líquida seria o lucro líquido sobre receita líquida. Observe que tem uma similaridade aqui, margem bruta e margem líquida, só é trocar aqui, ó, lucro bruto por lucro líquido, né? A gente viu lá na aula teórica. Margem operacional, né? Então, é o lucro operacional dividido pela receita líquida. Retorno, rentabilidade do ativo ou do investimento total, o RA, é margem líquida, que nós calculamos aqui, ó, versus o giro do ativo, né? O giro do ativo, este vezes este, dá esse valor. Se você substituir as formas, ó, lucro líquido, aqui receita líquida dividido pelo ativo, vezes lucro líquido dividido pela receita líquida. Você corta aqui, ó, corta aqui e corta aqui, então fica lucro líquido sobre o ativo, né? Evidentemente, se eu tenho o cálculo da margem líquida e tenho o cálculo do giro do ativo, só multiplicar eu já tenho, evidentemente, o retorno sobre o ativo. Caso contrário, eu posso trabalhar também, como a gente viu lá, em função do lucro líquido, né? Payback, que é o retorno que eu vou ter do investimento que eu fiz, né? O ativo sobre o lucro líquido, ou então 1 sobre RA, né? Então, é 1 sobre RA, ou seja, o inverso do retorno do ativo aqui, RA, tá vendo? Eu posso calcular desta maneira ou desta maneira. Se eu tiver este valor, eu já sei exatamente como o payback. Se eu tiver o payback, eu já sei qual é este valor, né? O retorno, rentabilidade do ativo, né? Okay? A rentabilidade do ativo é margem operacional, né? Aqui nós tivemos aqui, ó, margem operacional, tá vendo? MO, MOP, né? Vezes o giro do ativo, giro do ativo. Observe que essa fórmula é muito similar a essa, o giro do ativo é igual, tá vendo? Só muda que aqui é margem líquida e aqui é margem operacional. E também, se eu substituir os valores aqui das formas anteriores, o que é o MOP, né? E você vai ver aqui, é lucro operacional sobre receita líquida, o que é o GA, giro do ativo, receita líquida sobre o ativo. Então, vai ficar cortando, você corta a receita líquida, só fica lucro operacional sobre o ativo, né? Nós vimos isso também lá na aula teórica, inclusive com exercício de assimilação e de fixação. Retorno ou rentabilidade do ativo operacional, RAOP, é a margem operacional, está aqui, ó, você já calculou ela, né? Você tem aqui, ó, MOP,
margem operacional versus giro do ativo operacional, giro do ativo operacional, extra vezes extra, tá vendo? Então, também do mesmo jeito, você vai ver que você corta aqui o RL, tá vendo? Um está no numerador, outro no denominador, na hora que eu multiplico. Então, dá lucro operacional sobre ativo operacional, né? Mais uma vez, a gente lembrando, né? E retorno à rentabilidade do capital próprio seria o lucro líquido sobre o PL da empresa. Observe que essas informações, né, que nós utilizamos nessas formas aqui, esses dados, eles são todos oriundos ou do balanço patrimonial ou da demonstração de resultados. Apenas aqui foi uma sinopsezinha que nós fizemos, uma revisãozinha que nós fizemos das principais fórmulas que nós tratamos na videoaula 8, né? Aprendendo facilmente sobre coeficiente de lucratividade e rentabilidade. E agora nós vamos fazer os exercícios, né? Esse aqui é interessante, ó, auditor da Receita Federal do Brasil, com adaptações das demonstrações contábeis das empresas Alfa e Beta foram extraídos os seguintes dados, né? Então, não é toda a demonstração. Das demonstrações foram extraídos os seguintes dados: margem operacional de alfa e beta, rotação de estoque 120, 171 dias, taxa de retorno sobre investimento total 20%, 19%, ativo total 4.000 e 6.000, né? E aí ele pergunta, analisando os dados anteriormente citados, podemos afirmar que as vendas líquidas da empresa Alfa, olha, que é as vendas líquidas da empresa Alfa, e aí ele, são menores que as vendas líquidas da Beta, porque o coeficiente de margem operacional é inferior, né? Quer dizer, porque o seu coeficiente de margem operacional é menor, são iguais às vendas líquidas, né, da empresa Beta, são maiores que as vendas líquidas da empresa Beta, são menores que as vendas líquidas da empresa Beta, porque os seus estoques têm quociente de rotação menor, né? O quociente de rotação menor, aqui é menor, tá vendo? Quociente de rotação, aqui, ó, 120 dias, 171 dias. Não pode ser comparadas com as vendas líquidas da empresa Beta por falta de dados, né? Então, você observa que eu tenho 5 alternativas e todas elas fazendo comparação entre alfa e beta, e a última letra dizendo que você não pode concluir nada porque você falta dados, né? Vamos ver o que é que nós temos de dados aí para ver qual é a resposta correta, né? Uma questão importantíssima, caiu já em concurso. O RO, né? Retorno do ativo operacional, a gente viu aqui, ó, voltando, né? Interessante, tem a possibilidade de voltar, né? O RO aqui, ó, retorno do ativo operacional é o MOP vezes o GA, nós vimos já isso, né? Então, você veja que é quase que aplicação de fórmulas. Infelizmente, você vai ter que internalizar essas fórmulas. Não digo memorizar, porque você pode esquecer, né? Mas o MOP é lucro operacional sobre receita e o giro do ativo é receita líquida sobre ativo total, né? Então, você começa a perceber que aqui eu já posso fazer uma simplificação disso aí, né? Você observa que receita líquida aqui eu estou no denominador e receita líquida eu estou aqui no numerador, nessa operação, né? Um vezes o outro. Então, só sobra lucro operacional dividido pelo ativo operacional, né? Eu podia ter aplicado direto, só mostrando, né? Aqui o MOP é isso, né? O alfa, né? Quer dizer, você vai transformar aqui o alfa. Vai ser o quê, né? Observe que o alfa vai ter o quê? Né? O lucro operacional de alfa sobre RL é 0,20, né? Então, e o lucro operacional de alfa é 800, tirado daqui, o lucro operacional, né? Observe que esse MO ele deu aqui, ó, né? Só voltando aqui, ó, ele deu margem operacional, né? Ele já deu aqui, ó, taxa de retorno sobre investimento, 20%, 19%, né? Então, ele deu aqui quanto era esse valor, 20%, 19%. Então, de alfa, essa margem operacional é 20%. Então, aqui eu tiro o lucro operacional de alfa, vai ser 4.000, que aqui está no denominador, lembrando, né, multiplicando aqui, dá 800. A mesma coisa eu vou fazer para beta. Lucro operacional de beta dividido por 6.000, vou multiplicar 6.000 vezes 0,19, dá 1.140, né? Voltando, nós estamos trabalhando primeiras informações, né? Taxa de retorno sobre o investimento, o móvel da vida, né? 20%, 19%, né? Então, calculando de alfa e beta. Então, a margem operacional de alfa, o que é a margem operacional de alfa, né? Que a gente trabalhou, né? Aqui,
é o lucro operacional dividido pela receita líquida. Observe, essa margem operacional ele deu, é 0,40, ok? 0,40, está aqui, ó. Tá? Você voltando aqui, ó, a margem operacional está aqui, ó, 0,40 e 0,57, tá? Então, 0,40 e 0,57. Então, eu vou botar aqui 0,40, vai ser igual ao lucro operacional que nós calculamos aqui, ó, tranquilo, né, para cá, e dividido pela receita líquida de alfa. E aí eu tenho que a receita líquida de alfa é exatamente 800 dividido por 0,40. Essa receita líquida vem para o numerador aqui e esse 0,40 vai para o denominador. Então, 800 dividido por 0,40 dá 2.000. Né? E aí, nesse momento, nós calculamos, né, o item que nós queríamos, que era a receita líquida de alfa, né, para fazer as comparações. Observa nas letras A, B, C e D, todos eles falam de receita líquida. Né? E agora, para beta, fazemos a mesma coisa, 0,57, só que o lucro operacional a gente já calculou, ó, 1.140 dividido pela receita líquida de beta. Então, isso passa para cá no numerador, isso vem para cá no denominador. Então, 1.140 dividido por 0,57 dá 2.000. Né? E 2.000, a gente começa a perceber que é exatamente a resposta do lucro, a receita operacional líquida de beta, né? E aí a gente volta aqui, veja, letra B é a solução, por quê? Veja o que aconteceu aqui, né? Ele diz na letra B, né? São iguais às vendas líquidas da empresa beta, né? Então, são iguais à empresa líquida da venda beta. Então, tanto faz a receita líquida de alfa como a receita líquida de beta, elas são iguais, né? Você veja que as outras questões sempre são maiores, menores e assim por diante, né? E são menores que as vendas líquidas, são maiores, são iguais, e por último ele diz que não pode calcular. Só que a gente percebe que as informações são mais do que suficientes para calcular a receita líquida de alfa e a receita líquida de beta. Lançamos mão, né, tão somente de duas fórmulas, né? O ROL, né, aqui, a receita, e a margem operacional. Ou seja, trabalhamos com a taxa de retorno sobre investimento total, né, e trabalhando sobre a margem operacional. Esses dois itens são suficientes para você calcular e chegar à conclusão que a receita é igual. Então, a letra B, né? Letra B. Então, é interessante essa questão, porque tem outras informações que, na verdade, não servem para nada, né? Apenas para complicar a cabeça do cidadão que está resolvendo. Né? Essa questão caiu no CFC, né? No concursozinho do CFC, para você ter direito a, evidentemente, exercer a profissão de contador. Né? Então, o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, é a seguinte: sendo a lucratividade operacional de 8%, o valor da receita líquida de 5.000 e o ativo operacional de 2.000, pode-se afirmar que o lucro operacional, a rotação do ativo operacional e o retorno do investimento foram, respectivamente, 4, 2,5% e 20%, 4, 400, 4 e 20%, 250, 4 e 20%, 160, 2,5% e 20%, e, por último, 400, 2,5% e 20%. Observe que essa questão é interessante porque ela dá alguns valores muito importantes, né? Ela trata aqui, ó, ela trata aqui da receita líquida, né? O valor da receita líquida, né? A receita líquida tem um valor, 5.000. Ela trata também do ativo operacional, né, que a gente viu já em aulas. Trata ele pode-se afirmar que o lucro operacional, está vendo? Ele pede o lucro operacional, a rotação do ativo operacional e o retorno do investimento foram. Né? Ele quer saber esses três itens, exatamente o que é que representa aí nesse particular, né? E dá lucratividade de 8%. Então, vamos dar a solução para essa questão. Né? Então, de sua importância para o aluno fixar naquilo que ele tem disponível. Né? Então, ele tem o lucratividade, ele tem a receita líquida, o ativo operacional e tem três itens que impedem para calcular. Né? Então, a margem operacional é lucro operacional sobre receita, nós vimos, né? Então, lucro operacional é margem operacional vezes receita, e aqui a gente tem, né? Observe que a questão, ela dá isso para você, né? Então, aqui nós temos que 008, né? Aqui, tranquilo e calmo, 008 nós temos aqui, certo? E nós temos aqui 5.000, né? 5.000, né?
5.000. Foi dado também, né? Aqui, ó, 5.000, receita líquida. E 008 está aqui, a lucratividade. Ó, aí, 008. Então, dá 400. Né? Então, essa operação daqui, nesse momento, eu já sei que o meu lucro operacional é exatamente 400. Né? Aí, ó, pode ser a letra A, a letra B e a letra E. Né? Então, o primeiro item a gente já calculou, né? Simplesmente fórmula. Então, observe que é importante você internalizar essa fórmula. Qual é aqui o giro do ativo operacional? Né? O retorno do ativo operacional. Ou o giro, o resultado do ativo operacional. Receita líquida sobre o ativo operacional. Também já temos, né? Então, esse giro do ativo operacional que está aqui, ou a rotação do ativo operacional, é receita líquida. Nós temos a receita líquida, né? Então, a gente começa a perceber que a questão, apesar de ter uma quantidade de dados, certa quantidade de dados, mas os dados estão aí. Ó. A receita líquida é 5.000, nós colocamos aqui 5.000 exatamente, e dividido pelo ativo operacional que ele já deu. Né? O ativo operacional é o ativo não circulante, exceto RLP, resultado de longo prazo. Né? Então, dividindo aqui, dá 2,5. Então, já encontramos o segundo item, né? Que é o giro do ativo operacional. Então, o primeiro é 400. Então, pode ser, o primeiro podia ser A, B e E, agora, nesse momento, só pode ser o A e o E. Né? Só pode ser esses dois. Os outros já foram eliminados. Né? E aí você começa agora a calcular qual é o retorno do investimento. Né? Mais uma vez, fórmula, né? Retorno do seu investimento, do ativo operacional, seria margem operacional vezes o giro que você calculou aqui. Né? Então, se eu levar em consideração que isso aqui é lucro operacional sobre RL, isso aqui é RL sobre a O, eu vou cortar aqui, ó, né? Então, só a gente está mostrando isso aqui só para lembrar por que essa fórmula é assim. Ó. Cortei aqui e cortei aqui, denominador e numerador. Então, só ficou lucro operacional sobre o ativo. O lucro operacional eu já calculei, 400, né? Eu já tenho ele calculado aqui, né? Aqui está calculado o lucro operacional, 400, dividido por 2.000. 2.000 é o ativo operacional, que ele também foi dado. O ativo operacional foi dado, está aqui, está vendo? Ele vem para cá também, o ativo operacional também é tratado aqui, está vendo? Então, é 0,20, né? E a partir desse momento eu já sei. Observe que é interessante. Eu sei que o MO é 400, está aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Depois eu sei que o GAOP é 2,5, então só pode ser esse. E agora eu já sei que meu último item é 0,20, então só pode ser, evidentemente, a letra A, né? A letra A, né? A letra A é que está aqui. Letra A é que é a solução, né? Agora, só a guisa de curiosidade, veja, se eu quisesse calcular o RAOP direto, só era pegar 8 e multiplicar por 2,25, também dá 20%, né? Também dá 20%, né? Então, se eu pegasse 8, que também tem uma fórmula, isso aqui, quanto foi, né? A margem operacional, quanto foi, né? Aí você tem aqui, a margem operacional é 8, está aqui, 8, está aqui. Vezes 2,5. 2,5 eu já calculei aqui no GAOP, né? 2,5. Então, se eu multiplicasse 8 vezes 2,5, também dá 20. Então, tanto faz eu calcular desta maneira, em função do lucro operacional, ativo operacional, ou simplesmente eu aplicasse aqui a fórmula direta, né? Que o RAOP é igual a 8, margem operacional, que ele deu aqui na lucratividade, vezes 2,5 que eu calculei aqui no GAOP. Né? Ou seja, tanto faz eu aplicar, só lembrando, né? É bom, interessante lembrar isso aqui, para facilitar você, tanto faz eu usar esta fórmula para calcular isso aqui, como usar esta forma. Né? Eu calculei primeiramente desta maneira e agora desta maneira, né? Para mostrar que os dois valores são iguais. Tá? Uma questão muito bonita e, evidentemente, que eu preciso conhecer as fórmulas. Né? Vamos lá, questão 3. Auditor da Receita Federal, ESAF. Considerando que os coeficientes de rotação de estoque e de rentabilidade líquida do ativo investido em estoque, lucro líquido sobre vendas dividido por custo, né? De um modo geral, né? Então, você começa a perceber que aí eu levei em consideração, quer dizer, lucro líquido sobre vendas e custos, eram respectivamente 10,5% e 12%. Podemos afirmar que o giro, né,
porque o rendimento do capital aplicado no estoque foi tanto, né? Foi de quanto? Foi 1,14, 0,875, 1,125, 22,5 ou 1,5. Né? Então, você começa a perceber que tem as letras aqui, tem uns com percentuais e outros não percentuais. Né? Então, vamos ver o que é que eu tenho disponível. Né? Eu tenho disponível alguma coisa interessante, porque aqui o examinador ele botou rentabilidade líquida do capital investido, inclusive deu a fórmula, lucro líquido sobre vendas dividido por custo de vendas. Né? E aí ele bota a rotação do estoque e esse valor daqui. E aí a gente vai ter que aplicar. O que é a rotação de estoque? Nós já vimos em aulas anteriores, né? Há uma videoaula teórica com exercícios de assimilação e fixação, como dá também uma aula somente de resolução de questões sobre rotação, né? Rotação de estoque, rotação de fornecedor, rotação de clientes, e assim por dentro, prazos médios, né? E aí a gente começa a perceber que essa rotação do estoque é isso. A rentabilidade líquida do ativo investido é igual ao lucro líquido sobre vendas dividido por custo. Ele deu essa forma, é 12,5, né? E aí a gente simplesmente, a margem de lucro de cada renovação de estoque vezes o giro de rotação dá exatamente a letra C, né? A margem de lucro de renovação de estoque é 12, né? Calculamos aqui, ó, foi dado 12 vezes 10,5, né? Que também foi o outro, é exatamente 126%, né? É a letra C. Observe que uma questão que aparentemente é difícil, né? Com uma única fórmula você resolve, né? Se eu multiplicar a margem de lucro de cada renovação de estoque, vezes o giro de renovação, a velocidade com que ela é renovada, se eu tenho a margem de lucro para né? Uma rotação que ele deu, né? Que aí no caso especificamente é 12, né? E aí você começa a perceber, se eu multiplicar isso pela quantidade de vezes que isso ocorre, vai dar 126%. Né? Uma questão extremamente fácil, embora tenha uma aparência inicial de difícil. Né? Então, letra C, 126%. Questão 4, um quociente de independência financeira, também o examinador botou, PL sobre ativo total, é igual a 70%. O que isso significa? Né? Significa que 70% do ativo são financiados por capital próprio, 30% capital terceiro. Olha, lembrando, né? Só aqui eu vou colocar aqui uma coisinha para a gente lembrar. Né? Aqui eu tenho lá, né? Vou pegar o balanço aqui, e aqui eu pegar aqui, ó. Aqui eu tenho capital próprio e aqui eu tenho capital de terceiro, né? Aqui eu tenho um ativo. Aqui eu tenho, evidentemente, obtenção de recursos obtidos. Aqui eu tenho aplicação de recursos, né? No ativo, né? Então, só lembrando isso aí. Então, 70% dos ativos são financiados por capital próprio, ou seja, 70% do que está aqui é financiado pelo que está aqui, né? 70% do capital de terceiros são exigíveis a longo prazo. Ele está dizendo que 70% do capital de terceiros está aqui, é exigível a longo prazo, quer dizer, não é no curto prazo, quer dizer, não é o passivo circulante, sim o passivo não circulante. 70% dos investimentos são financiados por capital de terceiro e 30% de capital próprio, quer dizer, 70% vem de capital de terceiro, para financiar no ativo, e 30% do capital próprio. Observe a fórmula que ele deu. PL sobre ativo total. PL está aqui, sobre ativo total. Né? Letra D, 70% dos capitais de terceiros são exigíveis no curto prazo. Ele está dizendo que 70% do capital de terceiro está aqui no passivo circulante. Né? Você observa que tem algumas coisas que eu não tenho nenhuma condição de concluir com os dados que tenho. Né? O passivo total representa 70% do capital de terceiros e 30% do capital próprio. Então, meu passivo total é 70%, né, do capital de terceiro, está aqui, e 30% do capital próprio. Né? Se eu dividir o PL sobre ativo total, eu encontrei 70%. Então, vamos lá. Né? Então, basicamente, a gente vê 70% do capital próprio, está aqui, e 30% de capital de terceiro. Né? Então, 30% de capital de terceiro, que é PC, passivo circulante, e passivo não circulante. Então, é letra A. Né? 70% do ativo são financiados por capital próprio. PL, se eu dividir pelo ativo total, ele representa aqui, meu PL aqui, o que está investido no PL, 30%, né? 70% são financiados por capital próprio e 30% são financiados por capital de terceiro. É isso que está dito aí, né? PL sobre ativo total
70% desse meu ativo total está financiado por esse capital aqui, que é o capital próprio, e 30% por isso que é a letra A, né? A letra A é aí, né? Então, você veja com uma questão belíssima e simples, né? Bastava eu ter atenção e me fazer referência, no caso específico, a essa estrutura do balanço, né? Capital do terceiro, capital próprio, aqui tem o passivo circulante, não circulante, e aqui o PL, né? E aí nós vamos para mais uma questão interessante aqui, dessas questões que nós temos. A quinta questão. Considere as assertivas a seguir. Então, quanto menor for a rentabilidade sobre o capital próprio, tanto maior será proporcionalmente a rentabilidade do capital sobre o PL. O grau de alavancagem financeira tem a finalidade de medir a eficiência das aplicações de recursos obtidos de terceiro e seu reflexo na maioria do retorno de capitais próprios. A análise horizontal permite a comparação entre os valores da mesma conta e o grupo de conta em diferentes exercícios sociais. Então, as assertivas 1, 2, 3 estão corretas, 2 e 3 estão corretas, 1 e 3 está correta, 1 e 2 estão corretas, e somente a 2 está correta, né? Está correta. Somente a 2 é correta. Observe, é uma questão interessante que ela não visa, né? Ela no seu bojo, ela não só está a lucratividade e rentabilidade, os coeficientes, está abrangendo muita coisa de a análise das demonstrações, né? Que a gente viu em, evidentemente, aulas anteriores, né? Análise horizontal, análise vertical, que a gente tem, grau de alavancagem financeira, e são coisas que a gente viu em outras aulas, né? Quer dizer, aqui é uma questão que permeia vários assuntos, não especificamente lucratividade e rentabilidade, né? A gente tem que analisar cada assertiva dessa para chegar à conclusão, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte, A1, né? Ele diz, quanto menor for a rentabilidade do capital próprio, tanto maior será proporcionalmente a rentabilidade do PL. Você veja, se eu reduzo a rentabilidade do capital próprio, eu reduzo também a rentabilidade do PL. Né? Se eu reduzo a rentabilidade do capital próprio, que é o PL, a rentabilidade do PL também é menor. Quanto menor a rentabilidade, tanto maior será. Quer dizer, não está correto. Né? Na verdade, está dizendo uma coisa inversa. Né? Tanto maior, você não tem condição nenhuma de afirmar isso. Né? Tanto maior será. Proporcionalmente, não, será menor. Redução. Então, a primeira, logo de cara, é falsa. A segunda está ok. Veja, o grau de alavancagem financeira tem a finalidade de medir a eficiência dos recursos obtidos por terceiro e seu reflexo na melhoria do retorno de capitais próprios. Nós temos uma aula que mostra, né? Quando você pega capital de terceiro e aplica corretamente, você tem condição de pagar e ainda ganha, né? Então, é o uso eficiente e eficaz do capital de terceiro. Toda empresa precisa de capital de terceiro, né? Então, de um modo geral, ele precisa de capital próprio e capital de terceiro. Então, a letra, o item 2, com certeza, está correto, né? O grau da alavancagem financeira é exatamente quanto é o retorno, né, da aplicação desse capital de terceiro, né? E a letra 3, o item 3, diz: a análise horizontal permite a comparação entre valores de uma mesma conta, um grupo de contas, diferentes exercícios sociais. Nós vimos, né? Nós vimos isso lá na aula de análise horizontal e vertical. Nós temos 2 balanços, né? E a análise horizontal ele permite que eu pegue um item aqui e compare com o meu comportamento de um ano em relação ao outro, né? Então, com certeza, a análise horizontal faz isso, né? Eu não posso me esquecer que eu preciso fazer a correção desse ano, né? Trazer ele por valor presente ou trazer o ano básico para o valor anterior, né? Para o ano anterior. Mas é isso aí, né? Então, essa questão é interessante porque, nesse momento, nós vemos que as letras 2 e 3, elas são, as assertivas 2 e 3, elas são corretas. E aí, as assertivas 2 e 3 implicam na letra B, B de bola, né? Mais uma questão belíssima. Veja, as questões 6 e 7, elas são com base em dados extraídos de uma DRE de uma empresa, né? Então, o CMV, né, custo de mercadoria vendida 320 mil, resultado não operacional de 7 mil, provisão para imposto de renda da pessoa jurídica 96 mil, vendas líquidas de 700 mil, despesas operacionais de 67 mil, e no item A6, que digo, ele diz calcular as taxas e margens de lucratividade operacional bruta e líquida, né? Taxa e margem de lucratividade bruta e líquida. Nós vimos um minuto atrás, no primeiro slide lá, que mostramos as fórmulas, né? Então, a lucratividade, como a gente vai calcular? A gente quer saber a lucratividade operacional bruta e líquida.
O lucro operacional, lá extraído lá da DR, é vendas líquidas sobre o CMV menos despesa operacional. Daí eu tenho que lucro, né, o lucro operacional é 700 mil, né, tá aqui, ó, 700 mil, né, deixa eu marcar aqui, para não ter dúvida, né, porque às vezes o aluno vai ler apressadamente, você tem que ter calma para analisar as questões. 700 mil menos CMV, está aqui, ó, 320 mil, menos 67 mil, que são as despesas operacionais. E aí, nesse momento, eu sei que meu lucro operacional é 313 mil. Né? Fácil, fácil, né? Meu lucro líquido seria o lucro operacional mais as receitas não operacionais, menos a provisão do imposto de renda. Observe que a questão também deu, né? Ele tem esses valores. Ó. O lucro operacional você calculou aqui, está aqui, ó, tá vendo? Veio para cá. Né? A receita não operacional, de um modo geral, né? Você já tem aqui, ó, que é 7 mil, está aqui, ó, 7 mil, você pegou aqui, e a provisão para imposto de renda também foi dada, ó, 96 mil, 96 mil. Então, você tem todos os dados na questão, todos os dados. A partir desse momento, eu já sei que meu lucro líquido, né? Então, eu passo a dizer que meu lucro líquido é 224 mil. Então, observa, com os dados da questão, você, com calma, você já sabe esses dois valores. Você já sabe que o lucro operacional é 313 mil e que o lucro líquido é 224 mil. Né? Observe, de suma importância se conhecer o balanço, se conhecer o que é uma demonstração de resultados. Desde o início, desde a receita líquida desde a receita bruta até o lucro líquido. Né? E aí a margem operacional bruta, a gente viu lá na formulazinha, está no primeiro slide com as fórmulas, seria o lucro operacional dividido pela receita líquida. Olha que nós calculamos agora. Né? Você veja como se torna fácil. Né? Porque tem aluno que é, pessoa que é agoniado, quer fazer rápido. Não, você precisa aprender, precisa de paciência. Paciência é importante. Estudar várias vezes, você nessa aula você tem um recurso de revê-la uma vez, duas vezes, três vezes, até tirar todas as suas dúvidas. E caso você não consiga tirar alguma dúvida, mande para am6@gmail.com, que teremos imenso prazer em atendê-lo. E dividido pelo receita líquida, que também ele deu. Receita líquida, está aqui, ó. Receita líquida, 700 mil. Está aqui, ó. Receita líquida, 700 mil. Então, dá 44,71%. Aqui eu tenho em forma decimal, né? Aqui eu tenho em forma percentual. Né? Multipliquei por 100, 44,71%. Calculei aí a margem bruta. E a margem líquida, a gente viu também, simplesmente substituir, no lugar de ser lucro operacional, lucro líquido. Eis porque aqui no início eu preciso do lucro líquido e preciso do lucro operacional. Né? E aí, simplesmente, você vai calcular isso aqui, e você sabe que seu lucro líquido foi 224 mil. Vem para cá, eu calculei. E você sabe que sua receita líquida já veio daqui, ó, 70 mil, né? 700 mil. E aí você sabe que aqui é 0,32 ou 32%. Aqui eu estou na forma decimal e aqui eu estou na forma de porcentagem, ok? Certo? Então, com isso, nós resolvemos essa questão, que é a questão 6, né? Observe que a questão praticamente deu todos os dados, lembrando a você que você precisaria saber o lucro operacional e o lucro líquido, porque a margem bruta fala do lucro operacional e a margem líquida do lucro líquido. Né? A questão 7, ele diz, sabendo que o PMRL, né, prazo médio de rotação de estoque é 135 dias, o valor do estoque é 120 mil, 180 mil, 200 mil, 300 mil e 400 mil. Observe que essa questão ela envolve coeficiente de lucratividade e rentabilidade, na mesma questão ela passa para prazos médios. Né? Uma aula que tem de prazos médios, de rotação de estoque, de rotação de cliente, de rotação de fornecedor, e também fala de rotação de estoque e de fornecedor e de cliente. Né? Então, a solução é interessante. A rotação de estoque, a gente viu lá, na aula que trata disso, é CMV dividido pelo estoque médio. Isso a gente já viu. Né? Então, você começa a ver. O prazo médio de rotação de estoque é 360 dias dividido pelo RE. Né?
Então, a rotação do estoque representa o giro, né, do estoque, e quanto tempo esse estoque é renovado. E o prazo médio de rotação do estoque é esse giro expresso em dias, né? Expresso em meses ou em dias, né? Então, aqui eu estou expressando em dias, 360 dias é o ano. Então, a rotação do estoque vai ser 360 dias dividido por 135 que ele deu aqui, né? Então, você começa a perceber que a questão foi muito boa, porque ele já deu aqui, ó, né? 135, né? Então, ele já disse para você que a rotação do estoque é 360 dias dividido por 135, é 8 dividido por 3, né? Agora, a rotação de estoque é o quê? É CMV dividido pelo estoque final. Se a gente viu também na aula que falou de rotação, se eu não tenho o estoque inicial e o estoque final, eu pego só o estoque final. Se por acaso eu tivesse dois balanços, de um exercício e de outro exercício, eu tiraria a média, porque o estoque final do exercício 1, por exemplo, é o estoque inicial do exercício 2. Aí eu pegaria estoque final do exercício 1 mais estoque final do exercício 2 e dividiria por 2. Mas como eu não tenho dois balanços, só tenho dados de um balanço, então eu vou dividir pelo estoque que eu tenho. Então, o CMV dividido pelo estoque seria eu trabalhar. A rotação aqui é 8 sobre 3, CMV é 320 mil, né, que foi dado lá, eu já calculei lá o CMV, né, no slide anterior tem o CMV de 320 mil, dividido pelo estoque. E daí eu tiro que o meu estoque será 120 mil, né? Passo o estoque aqui para o numerador, isso aqui vem invertido, né? Na verdade, é 320 mil vezes 3 dividido por 8, dá 120 mil, e 120 mil é a letra A. Só voltando aqui, né? No slide anterior, ele deu aqui, ó, né? Você calculou aqui, ó, CMV ele deu, tá vendo? 320 mil. Isso porque eu utilizei aqui o CMV de 320 mil para calcular o estoque final que ele pede, que é letra A, né? Com isso, a gente calculou mais uma questão importante, né? Envolvendo não só lucratividade e rentabilidade, mas agora com também prazo médio e estoque e rotação, né? Veja, nós resolvemos 7 questões, que a maioria delas envolve lucratividade e rentabilidade, e outras que envolveram também outros assuntos importantes que nós já vimos na aula de 1 a 8, de análise das demonstrações contábeis, como também já vimos nas aulas de resolução de questões de 1 a 3, né? Essa já é a quarta aula de resolução de questões, que é 120 mil. Então, se você está gostando desta aula, deixe escrever o seu nome. Inscreva-se, compartilhe nas suas redes sociais, é importante, deixe seu likezinho e, evidentemente, qualquer dúvida, mande para mecejo@gmail.com, teremos imenso prazer em atender. Divulgue nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam beneficiadas com esse conhecimento gratuito, né, que você está tendo, e lhe preparando melhor, tanto para a universidade, como para concurso público, como também para aprimorar os seus conhecimentos nesse particular. Muito cuidado com o homem que sabe a resposta antes de ouvir a pergunta, né? Já dizia Warren Harris, né? Importância vital. Espero contar com você numa próxima aula e bons estudos.